Então, bom dia a todos. A gente vai começar nesse momento a apresentação da TIC Domicílios, edição 2008. Eu vou passar a palavra para o professor Glaser. Queria agradecer a presença de todos que já chegaram. Tem pessoas que estão a caminho, mas em respeito a quem já chegou, a gente vai iniciar agora. Em nome do Comitê Gestor e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, quero dar as boas-vindas a todos. Nós temos a participação remota de dois conselheiros, do coordenador do Comitê Gestor, o Dr. Augusto Gadelha, que é o secretário de Política de Informática, e também o Dr. Rogério Santana, que é o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento. E presente conosco o conselheiro Nivaldo Cleto, que representa o segmento dos grandes usuários. Eu sou um dos diretores do NIC-BR, logo o Demi, o Frederico vão se juntar também, e já está o Milton também. Nós quatro coordenamos as atividades do dia a dia aqui no NIC-BR. Eu queria fazer uma rápida apresentação, então eu quero passar já para o próximo slide. Para quem não conhece a estrutura, o Comitê Gestor, ele é uma entidade, não é pessoa jurídica, mas criada por um decreto presidencial que representa os diversos segmentos do nosso país. Temos 9 representantes do governo que estão alocados aí do lado esquerdo, de 1 a 9. Temos um representante de notório saber e temos 11 representantes eleitos, dos quais 4 representam as empresas, 4 representam o terceiro setor e outros 3 representam a academia. É um modelo único usado no mundo para administrar a internet. O nosso modelo de governança tem sido referência em muitas reuniões internacionais. E nós então temos 9 do governo e 12 da sociedade civil, portanto a maioria não é do próprio governo. Esses 21 conselheiros, eles ao mesmo tempo constituem também a Assembleia do NIC-BR, que é o braço operativo do Comitê Gestor. Como o Comitê Gestor não tem pessoa jurídica, alguém precisa executar as tarefas, alguém precisa contratar o pessoal, alguém precisa pagar as contas. Então, o Núcleo de Informação e Coordenação foi criado como o braço executivo do Comitê Gestor. E abaixo, então, do núcleo, nós temos as várias atividades. Eu não quero me delongar muito, mas o filé mignon, o trabalho principal, é registrar nomes de domínio e atribuir os endereços IPs. Nós temos a parte chamada ali CERT, que é um time que acompanha incidentes na internet. É um grupo que trabalha na área de segurança, resposta a incidentes. Nós não podemos antever o que vai acontecer, mas depois que houver algum incidente, ele pode ser rastreado, a gente pode tentar descobrir de onde ele veio, o que está acontecendo e orientar o usuário em todos os sentidos. Isso vai desde spam até phishing e outras coisas mais. O outro retângulo ali representa o Centro de Estudos de Tecnologia da Informação e Comunicação, esse que vai agora apresentar o resultado, é o nosso CETIC. E nós temos o departamento que é o mais novo, que é o CEPRO, que é o nosso Centro de Estudos de Novos Projetos, onde desenvolvemos algumas atividades e estamos simulando, então, usos futuros da internet ou, então, medindo qualidades e características da própria internet. Aquele último retângulo, W3C, é um escritório que foi aberto dentro do NIC, o World Wide Web Consortium. É uma entidade, também não pessoa jurídica, que está distribuída também em 3 lugares distintos. Eu acabo de voltar de uma reunião do W3C em Boston, que se preocupa com padrões na internet. E nós queremos representar esse escritório no Brasil e tornar os nossos sites acessíveis para todos os usuários.
Então, um padrão, muitas vezes, ou um software usado, nem sempre é acessível em alguma outra versão, usando talvez uma fonte aberta. Então, precisamos lutar para que também no Brasil os vários browsers, os vários navegadores sejam compatíveis. E nós, então, estamos representando o W3C. Então, com isso vocês têm uma ideia do que é o Comitê Gestor, criado por decreto. O próprio comitê, então, criou o núcleo, e o núcleo realiza as tarefas delegadas pelo comitê. O comitê é mais coordenador, é a entidade mais com ênfase política, com a preocupação maior de fazer um meio de campo com todos os players, com o usuário, com a indústria, com a academia, com o próprio governo, com os vários ministérios, e repassa então as suas decisões à nossa diretoria, e nós então executamos esse trabalho no dia a dia. Próximo slide. Não sei se vocês ainda é comigo, acho que já não é mais. Bom, e aí então nós já estamos praticamente no assunto. Uma das atribuições é coletar informações. No decreto do presidente da República, essa atribuição foi dada ao Comitê Gestor, e nós procuramos então, não preocupados em primeiro lugar com um censo exato, mas com uma amostragem, tentar avaliar como está sendo o desenvolvimento da internet no Brasil. Então, anualmente, temos medido esse impacto, e este ano já é a quarta vez que nós estamos, então, anunciando dados, e em maio vamos publicar aquele livro já conhecido, que alguns de vocês já receberam. Estamos preparando o quarto volume, que sempre é subsídio para toda a sociedade. Nós sabemos de universidades usando esse livro, inclusive países e entidades internacionais que usam os nossos dados para comparar com os países lá fora. Para nós é muito importante termos um resultado intermediário com o próprio IBGE, para não ficarmos sem esses dados com uma rotina mais rápida. O IBGE faz as suas medições, eles têm um processo, uma metodologia, e nós temos feito, então, algumas medidas mais rápidas. Depois nós vamos explicar isso melhor. Então, apresentando o CG, apresentando o NIC, Demi, você quer fazer uma palavrinha? No fim, após a apresentação dos números, nós vamos ter uma participação, então, dos dois conselheiros que estão remotamente lá em Brasília. Bem-vindo, Gadelha, bem-vindo, Santana. Nós vamos, então, agora passar aqui primeira palavra ao Alexandre Barbosa. Vocês devem se lembrar nas outras vezes quem esteve presente, quem falava que era a Mariana Balboni. Ela foi promovida para um trabalho na CEPAL em Santiago, fazendo o trabalho agora para toda a América Latina, e nós então temos conosco o Alexandre Barbosa, que há poucos dias assumiu a gerência do CETIC. Bem-vindo no time, Alexandre, e faça então a sua introdução do assunto. Bom dia a todos. Não sei se está funcionando o microfone. Tá? Bom, meu nome é Alexandre Barbosa, eu queria dar boas-vindas a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje para compartilhar mais uma edição da pesquisa que está no seu quarto ano, né? E ela começa a ter uma relevância ainda maior por termos, então, uma série histórica mais significativa, né? O CETIC, para quem não conhece, é um centro de estudos que estuda o impacto, o uso das TICs no Brasil, né? E ele foi criado em 2006 e ele é responsável, como o professor Glaser já mencionou, pela produção de indicadores e estatísticas sobre a disponibilidade e o uso da rede mundial de internet no Brasil, né? E divulgamos periodicamente estudos, informações sobre o desenvolvimento da internet no Brasil. E é importante ressaltar que todo o trabalho que é realizado dentro do CETIC,
em colaboração com outros órgãos governamentais, como, por exemplo, o IBGE, com a Anatel e também com outros organismos internacionais que estudam indicadores específicos das TICs, como é o caso da UIT, que é um órgão da ONU, a OECD e a OCILAC, que é o Observatório da Sociedade da Informação para a América Latina e Caribe, da CEPAL. Bom, dentre as diversas iniciativas que hoje estão em andamento no CETIC, o destaque maior são para as pesquisas anuais TIC Domicílios e TIC Empresas, sobre as quais falaremos hoje alguns módulos da pesquisa TIC Domicílios. Essas duas pesquisas, elas investigam a disponibilidade, o uso, e tem questões específicas sobre outros temas, além da posse, do uso, das barreiras, das habilidades, que são assuntos como governo eletrônico, comércio eletrônico, segurança, habilidades no uso da internet, no uso do computador, e também barreiras de acesso. Essa pesquisa ela tem uma periodicidade anual e ela vem sendo realizada desde 2005, com foco até então específico em área urbana. Em 2008, nós ampliamos o escopo dessa pesquisa, abrangendo então a área rural do Brasil, de forma que é possível ter uma visão, um panorama muito mais amplo e mais completo do uso das TICs em nosso país. Então, esse é o grande destaque para 2008, é a inclusão da área rural. Portanto, as pesquisas anteriores, que já temos uma série histórica, a série histórica ela é para a área urbana. Pela primeira vez conduzimos, então, a pesquisa com todo o Brasil. É importante também para aqueles que estão vindo pela primeira vez entenderem que existe uma metodologia e um protocolo estatístico que é usado nessa pesquisa que segue padrões internacionais. Nós utilizamos um modelo da OECD e da Eurostat, que é o Instituto de Estatísticas para a Comunidade Europeia, e isso nos possibilita criar uma base de comparação entre os indicadores coletados e tratados no Brasil com outros países, como já foi dito também pelo professor Glaser. Então, nós temos uma característica de permitir uma comparabilidade internacional. E, finalmente, ainda sobre a pesquisa, no caso da pesquisa TIC Domicílios, que agora abrange a área rural e a área urbana, as entrevistas são feitas presencialmente nos domicílios brasileiros, enquanto que a pesquisa TIC Empresas, a coleta de dados é feita através de um contato telefônico. Neste caso, das pesquisas presenciais, face a face, nós temos uma duração média de 30, 35 minutos por respondente. E todo o protocolo para a coleta de dados, ele segue padrões internacionais. De forma que vocês receberam neste kit o questionário que é utilizado, esse questionário, basicamente são as mesmas perguntas utilizadas internacionalmente. Claro que existe uma certa customização para características específicas do Brasil, mas ele segue um padrão, o questionário é um padrão internacional. Eu não disse aqui, mas a partir de agora, dessa coletiva de imprensa, todo o conteúdo da pesquisa, dos módulos que apresentaremos hoje, estão disponíveis para download, todas as tabelas abertas por todas as variáveis de cruzamento no site www.cetic.br. Então, os senhores podem ter, a partir de agora, acesso às tabelas com todas as informações. Bom, dando um panorama da publicação dessa pesquisa, nós temos então aqui, hoje, dia 26 de março, nessa coletiva de imprensa, estamos divulgando 6 módulos da pesquisa TIC Domicílios. Quais são esses módulos? É um módulo que trata do acesso às TICs, do uso do computador, do uso da internet,
das habilidades com o computador e com a internet, um módulo de acesso sem fio, e é importante ressaltar que o acesso sem fio aqui nós estamos dizendo do uso do celular, inclusive uma das atividades possíveis de serem realizadas no celular é o acesso à internet, mas não tem incluído aqui outras tecnologias como o Wi-Fi, o WiMAX, né? Até porque segue, como eu disse anteriormente, um padrão internacional, né? Então este módulo trata do celular. O que não impede que futuramente a gente inclua outras tecnologias de acesso sem fio. E, finalmente, intenção de aquisição de equipamentos e serviços de TIC. A próxima atividade que nós teremos, ainda no mês de abril, é a divulgação, através de press release, de estudos específicos relativos a TIC domicílios, que incluem segurança, uso de e-mail, spam, o módulo de governo eletrônico, as atividades que são feitas, os serviços que são acessados e comércio eletrônico. Esses módulos serão divulgados a partir da segunda quinzena de abril. E o mesmo para a TIC Empresas, faremos uma nova coletiva de imprensa a partir da segunda quinzena de abril, divulgando os 5 módulos da pesquisa TIC Empresas, que inclui informações gerais sobre sistemas TICs, o uso da internet, comércio eletrônico, novamente, governo eletrônico e segurança com foco corporativo, empresarial. Bom, com relação à amostra e à metodologia, nós temos, como o professor disse, isso não é um censo, é uma amostra, portanto, revela tendências, vieses, né? E essa amostra, ela é representativa, representa a sociedade brasileira. Nós conduzimos mais de 21 mil entrevistas domiciliares, né, com cobertura nacional em todas as regiões do Brasil, né, inclusive a área rural, com respondentes maiores de 10 anos de idade. Então, esse é um critério e essa amostra ela está fortemente concentrada na área urbana. Aproximadamente 78% das entrevistas foram realizadas em área urbana, o que representa o extrato da nossa sociedade, onde 85% da população brasileira concentra-se na área urbana e 15% na área rural. O período de coleta de dados em campo se deu de 9 de setembro a 21 de novembro de 2008 e todos os dados coletados, eles são orientados por variáveis que permitem fazer quebra por região, ou seja, as regiões do país, por classe social, por área, onde a área é área urbana ou área rural, renda familiar, situação de emprego, grau de instrução, idade e sexo. A pesquisa apresenta um erro amostral global no total Brasil de 0,7%. E aqui, essa tabela, eu não vou entrar em detalhes, mas toda a metodologia e o protocolo estatístico estará disponível também no nosso site. Mas aqui nós temos, então, a amostra por região. Essa amostra ela tem critérios também baseado, por exemplo, um dos critérios é a quantidade de regiões metropolitanas em cada região. Então, por exemplo, na região Nordeste nós temos mais áreas metropolitanas do que na região Sudeste, por exemplo. E o erro amostral, ele varia em função do tamanho da amostra. Portanto, para cada região nós temos um erro amostral. O erro amostral é um indicador da qualidade da informação que se tira dessa pesquisa, sendo que o erro amostral total é 0,7%, que é um indicador da qualidade dos dados que os senhores terão acesso através dessa pesquisa. Com relação ao perfil da amostra, o perfil da amostra, como eu disse, essa amostra é um extrato da sociedade brasileira. Então, com relação ao nível de instrução, nós temos aqui que 36% da amostra, dos respondentes, não possuem instrução formal ou cursaram até o ensino fundamental. É importante ressaltar que toda a segmentação de cada uma dessas características da amostra, das dimensões da amostra, segue
uma lógica que está associada, por exemplo, à segmentação de instrução do MEC ou faixa etária do IBGE, né? Então, ou renda familiar também do IBGE. Então, com relação à faixa etária, essa distribuição é muito próxima ao que o IBGE utiliza, né? Porque o próprio IBGE tem critérios diferentes para a faixa etária, ele pode fechar mais ou abrir mais, né? 51% dos respondentes possuem estão entre 10 e 34 anos. Né? É bastante significativo, mais da metade. Com relação à região, né? Isso aqui também é uma amostra da sociedade brasileira. A nossa amostra está dividida dessa forma, por região. Grande concentração na região sudeste. Renda familiar, novamente, essa divisão de faixas de renda familiar segue os mesmos critérios do IBGE, né? Até um pouco mais subfragmentada ou mais fragmentada, porque a gente tem nas faixas mais altas uma segmentação que o IBGE normalmente não utiliza. Né? Aqui nós temos que 36% da amostra tem renda entre 1 e 2 salários mínimos. E se a gente incluir até 2 salários mínimos, nós temos 53% da amostra com até 2 salários mínimos. E 48% da amostra são respondentes que se situam na classe social C. Né? Então, essa divisão é bastante representativa do nosso perfil social. Bom, eu vou passar, antes de entrar nas tabelas, apontar 6 ou 7 principais resultados dessa pesquisa, né? 2008. O principal deles nós já falamos, que é a inclusão da área rural. Né? Então, com isto, ao incorporar o estudo para abranger a área rural do país, nós temos um quadro muito mais amplo, muito mais completo, né? Das barreiras, dos problemas, enfim, da posse, do uso, também na área rural. Os resultados desta pesquisa continuam mostrando que as tecnologias de informação e comunicação continuam avançando por todo o Brasil. Nós vamos ver isso. Um outro ponto importante, que já foi destaque no ano passado, né, o fenômeno dos centros de acesso à internet, centro pago, que nós também chamamos de LAN house. O uso desses centros de acesso à internet, embora tenha permanecido praticamente estável entre 2008 e 2007 para o total Brasil, ele mostra que para a área rural ele tem um peso muito maior, né? Uma representatividade maior e destaca, então, a pesquisa destaca a importância no processo de inclusão digital. Né? É muito mais relevante na área rural do que na área urbana. Com relação às barreiras para a posse do computador e para a posse da conexão, do acesso à internet, né? O custo elevado continua sendo a principal barreira para a posse do computador e da conexão dos domicílios. Né? E, novamente, foi identificado em 2007, identificamos novamente em 2008 que a falta de habilidade, né, é também apontado como a principal barreira para o uso da internet. Né? A falta de habilidade no uso. À medida em que passamos a incluir a área rural nesse estudo, né, um outro ponto foi explicitado, que é a falta de disponibilidade de internet passa a figurar como um dos principais desafios para a inclusão digital no país. Né? Porque na área rural não temos rede física, rede de acesso. Né? Então, isto foi explicitado no estudo. Um outro ponto com relação à posse dos computadores nos domicílios, ele cresceu mais rapidamente do que a posse da conexão, do acesso.
Significa que hoje nós temos mais computadores nos domicílios, mais computadores sem a conexão à internet. E isso é explicitado quando a gente observa a diferença entre 2005 e 2008. Nós tínhamos uma diferença entre aqueles domicílios que tinham computador e tinham conexão de internet, né? Uma diferença de 4 pontos percentuais em 2005 e em 2008 passou para 8 pontos percentuais. O que significa que as pessoas estão comprando mais computadores, mas não necessariamente têm condições financeiras para pagar o acesso, uma banda larga, por exemplo. Né? Também nós vamos detalhar isso um pouquinho mais. E, finalmente, um ponto de destaque com relação ao acesso ao telefone celular, tanto quanto à posse quanto ao uso, ele manteve um crescimento significativo, como já foi registrado nas pesquisas anteriores, e a gente pode dizer que ele é hoje um dos principais vetores de inclusão da população brasileira no uso das TICs. Né? Isso porque 70% dos respondentes desta amostra são usuários desta tecnologia. Bom, vamos passar então para a visão geral dos resultados, tendo em mente que aqui nós vamos ver o total Brasil. E na segunda metade dessa apresentação, o Juliano Cap ele vai entrar então no detalhamento da série histórica de 2005 a 2008 e como eu já disse anteriormente aos senhores, a série histórica ela só está disponível para a área urbana. Bom, com relação às diversas tecnologias de informação e comunicação, que vai desde televisão, rádio, telefone, computadores, notebooks, né, console de jogos, nós temos aqui uma visão de total Brasil, área urbana e área rural. O que é importante mencionar aqui, que com exceção de rádio e televisão, que basicamente não temos grandes diferenças entre o retrato da situação urbana e rural, as demais tecnologias nós temos um grande gap. Né? Computadores, por exemplo, observem vocês a diferença. Né? Então, isso é um retrato da diferença do gap que existe para as demais tecnologias que não rádio e televisão. Com relação à posse de computador e posse do acesso à internet. Nós temos que 25% dos domicílios brasileiros possuem computador. Né? E observa-se uma baixa penetração, tanto do computador quanto da conexão à internet, na área rural. O gap é muito grande. Né? Com relação ao uso do computador e da internet, né? A pesquisa aborda quem fez uso dos computadores nos últimos 3 meses e quem fez uso de uma conexão à internet nos últimos 3 meses. Né? Hoje nós temos que o Brasil chega a uma marca de 60 milhões de usuários de computador, né? que é 38% dos domicílios, da população, no total Brasil. Isso passa para 41% quando trata da área urbana e de 18% na área rural. E temos 54 milhões de usuários de internet no Brasil. Né? 34% da população no total Brasil, sendo 38% na área urbana e 15% na área rural. Esse slide, eu não vou entrar em todo o detalhe desse slide, mas fica para os senhores consultarem posteriormente, mas ele é muito interessante porque ele mostra o perfil do internauta brasileiro. Quem é o internauta brasileiro? Onde ele está situado? Qual a faixa etária? Qual o grau de instrução? Qual a renda familiar? Ou qual a classe social? E aqui nós temos a cor azul, onde a gente tem a representatividade dentro do segmento. E o verde, a distribuição percentual em relação ao total Brasil. Significa, por exemplo, que na classe A, 89% da população é usuária, é um internauta. Mas a representatividade dentro da classe social é apenas 3%.
né? Ou, por exemplo, na área urbana e na área rural. Nós temos que 38% dos internautas estão na área urbana, mas em relação ao total deste segmento, ele representa 93%. O peso ou a representatividade da área urbana é muito grande, né? A área rural ela está aqui com 7% apenas, né? Com relação ao local de acesso, onde as pessoas, de onde ou a partir de que ponto físico eles acessam, né? Que pode ser através de um centro público de acesso pago, em casa, na casa de outra pessoa, no trabalho, na escola, etc. Aqui nós temos dois destaques, né? Na área rural, como eu disse lá na frente, as lan houses têm uma representatividade muito elevada, né? E em casa, a área urbana se destaca como muito mais representativa do que na área rural. Com relação à barreira de uso do computador, né? Ou seja, quais são os motivos para a falta do computador no domicílio, que é o percentual sobre o total de domicílios, né? Então, nós temos aqui várias razões ou vários motivos pelos quais um determinado domicílio não tem computador, né? O grande destaque aqui é que na área rural, né, tanto na área rural quanto na área urbana, o custo elevado ou não tenho como pagar, ele é o principal motivo, né? Mas ele ainda é mais relevante na área rural, né? E, como eu disse anteriormente, como a gente está abrangendo a área rural, surgiu como segundo motivo mais relevante a falta de habilidade ou não sei usar o computador, né? Também relevante na área urbana e rural. Com relação aos motivos ou razão pelos quais os domicílios não têm acesso à internet, né? Também tem vários motivos, desde o custo elevado ou não tenho como pagar, ou falta de habilidade, enfim, né? Temos novamente aqui, tanto na área urbana quanto na área rural, o principal motivo é o custo elevado. E na área rural, observem que 27% dos respondentes identificam a falta de disponibilidade de acesso à infraestrutura de rede na área rural como sendo o principal motivo, o segundo principal motivo para a falta de acesso à internet, né? E este destaque aqui também é interessante porque ele está associado com a questão da lan house, né? Tenho acesso em outro local. Motivos pelos quais nunca utilizou a internet, que é o percentual sobre o total de pessoas que nunca acessaram a internet, né? Tanto na área urbana quanto na área rural, o principal motivo é a falta de habilidade com o computador ou com a internet. E o segundo motivo, com grande destaque na área rural, é não tenho de onde acessar. Não tenho acesso em casa, nem em local público pago ou gratuito, que é algo de se esperar quando se fala de zona rural, né? A concentração das lan houses e também dos telecentros, que são os centros de acesso gratuito, né, estão concentrados em área urbana. Principal motivo para não ter acesso à internet com maior velocidade. Bom, é de se esperar que essa resposta é dada por quem já é usuário e tem uma conexão, né? E por que ele não tem uma conexão de banda maior, né? Então, aqui nós temos como destaque custo elevado, não tenho como pagar, e falta de disponibilidade na área, novamente como sendo um fator limitador na zona rural, na área rural. Bom, com isso eu encerro esse panorama do Total Brasil, né? E é importante também que os senhores saibam
que a análise detalhada desses dados estará disponível para download, né, em um arquivo PDF no site www.cetic.br. Neste documento, vocês terão uma análise bem mais detalhada de cada um desses slides e também de outros gráficos que não estamos apresentando aqui. Eu passo agora a palavra para o Juliano, que fará então uma breve apresentação da série histórica. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano. E é que a gente acorda muito cedo aqui, professor. Começa a trabalhar muito cedo. Bem, a gente vai falar um pouco da série histórica. A gente estava vendo os dados aqui para o Total Brasil e são alguns dos indicadores que a gente já viu no Total Brasil, só que agora eles vão ter os gráficos estão um pouco diferentes. As barras dos gráficos agora elas representam cada um dos anos, né? Então, de 2005 a 2008, cada uma das barras é um dos anos e a gente está vendo a evolução do uso das tecnologias da informação e comunicação. Esse indicador, proporção de domicílios que possuem equipamentos TIC. A gente viu ele com relação ao Total Brasil e agora a gente está vendo como evolui o uso de cada um desses equipamentos. Tá? Acho que a primeira coisa que a gente observa na área urbana é o seguinte: a gente vê que a televisão é praticamente universal, né? E o rádio, apesar de estar apresentando uma tendência de queda, também tem uma ampla penetração nos domicílios. A gente avalia que uma das hipóteses para isso estar acontecendo é uma mudança de conceito com relação ao que é rádio, com a introdução de novas formas de você ouvir o rádio, que existem hoje, como, por exemplo, o rádio pela internet, o rádio pelo celular, enfim, né? Um outro destaque que a gente está trazendo aqui é que, mais uma vez, né, a gente percebe na pesquisa a tendência de queda da penetração do telefone fixo nos domicílios e, em contrapartida, uma tendência de crescimento dos domicílios onde algum morador possui um telefone celular. Isso pode ser, né, isso pode estar associado a uma mudança de comportamento dos usuários, né, de telefonia com relação a esses equipamentos. Então, a gente percebe aí que a forma de você usar a telefonia pode estar realmente mudando, né? Isso pode ser até uma substituição de uma tecnologia pela outra. Um outro ponto importante que a gente observou esse ano é que, apesar da baixa penetração dos computadores portáteis, né, a gente percebe um crescimento efetivo aí de um ano para outro. A gente tinha 1% até 2005 e nesse último ano a gente tem 3%. Né? Se a gente abrir a proporção de domicílios que possuem computador por classe social, a gente chega a 11% na classe B e a gente chega na classe A a 31%. Né? E com um dado importante que entre 2007 e 2008 o crescimento da proporção de domicílios com notebook na classe A foi de 7 pontos percentuais. Essa tecnologia, a gente observa que ela ainda está atrelada à faixa de renda e classe, mas ela está se popularizando, ela está ficando mais barata, mais acessível. Né? Uma possibilidade, uma hipótese que a gente tem aí é que a compra no momento de comprar o primeiro computador, o requisito da portabilidade pode estar sendo considerado. Né? Bem, com relação ao computador e a internet, aqui a gente está falando de qualquer tipo de computador. Não importa se são computadores de mesa, computadores portáteis, e aqui a gente está falando de conexão à internet, como a gente já viu lá. Agora, a série histórica. A gente percebe que tanto o computador quanto a internet estão crescendo efetivamente entre 2005 e 2008. A gente sai
de 17% em 2005, cerca de 7,5 milhões de domicílios, para 28% em 2008. Temos quase 13,2 milhões de domicílios em área urbana. E com relação à internet, o crescimento também é expressivo. A gente sai de 13% em 2005 para 20% em 2008, chegando a 9,5 milhões de domicílios. É interessante a gente notar, né, como está se dando esse crescimento. Então, essas barras, na verdade, a única coisa que a gente fez foi aproximar, né, a barra de conexão à internet e a barra de proporção de computadores, né? Então, a gente tem aqui, a gente tinha uma diferença de 4 pontos percentuais em 2005 e essa diferença passa para 8 pontos percentuais em 2008. O que representa aqui 4 milhões de domicílios que possuem computadores e esses computadores não estão conectados à internet. E cada ano essa diferença vem aumentando. Com relação ao tipo de conexão, né, o processo de substituição da tecnologia, do modem tradicional, por tecnologias de alto desempenho de conexão à internet, continua se verificando, né? A gente tem uma expressiva diminuição aqui do modem dial-up, quer dizer, o modem via telefone, que acho que todo mundo um dia já utilizou esse tipo de acesso, e as conexões de banda larga vêm crescendo expressivamente. A gente chegou a 58% dos domicílios que têm internet, que estão conectados à internet, com conexões de banda larga. É quase que o dobro do número de domicílios que possuem ainda conexão de escada. Bem, dentro das conexões de banda larga, dentro dessa barra aqui de 58%, a gente tem as conexões DSL com 23%, as conexões via cabo com 23% também, o rádio, né, 11%, satélite 2%, um percentual, uma proporção baixa, e outras conexões de banda larga 1%. Uma outra coisa importante da gente observar aqui é que tem muita gente que não sabe o tipo de conexão. Esse é um indicador que é um desafio, né? Muitas das pessoas que são perguntadas dizem não saber que tipo de conexão é utilizada para fazer acesso à internet. Tá? Isso dentro aqui das conexões de banda larga. Além disso, a gente tem aqui, né, 10% de pessoas que não têm ideias, nem se é uma conexão de escada. Bem, com relação ao uso, esses 3 primeiros indicadores que a gente viu, a gente estava falando de internet, computador e tecnologias da informação e comunicação em domicílios. Agora nós vamos falar um pouco das pessoas, da população, do uso da internet e do computador. Bem, com relação ao computador, a gente selecionou aqui 2 indicadores e eu queria fazer um comentário sobre esses 2 indicadores. Como já foi dito pelo Alexandre, a metodologia que a gente utiliza para desenvolver aqui a pesquisa é uma metodologia que é desenvolvida por um grupo, né, onde participam a OECD, a Eurostat, diversos institutos nacionais de estatística, e esse grupo se chama Partnership on Measuring ICT for Development. E essa é uma metodologia que é feita para que para que todos os países possam gerar dados e esses dados serem comparáveis entre eles. Bem, de acordo com a metodologia do Partnership, a gente considera como usuários de internet, pessoas que utilizaram, usuários de computador e internet, pessoas que utilizaram uma vez pelo menos nos últimos 12 meses. Porém, aqui no Brasil, a gente considerou que essa é uma frequência muito baixa e o Comitê de Gestor da Internet, juntamente com o IBGE, achou por bem definir que usuários de internet, são as pessoas, de computador e de internet, são pessoas que utilizaram essas tecnologias pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. Isso inclusive é importante para a gente ter um dado mais apurado, porque quando a pessoa usou a internet uma vez nos últimos 12 meses, dificilmente ela vai saber se ela usou uma determinada ferramenta, ou se ela realizou uma atividade, se ela acessou Orkut ou qualquer coisa desse tipo. Então, todas as perguntas sobre o uso da internet e que vão estar disponíveis aí no site do CETIC, elas são realizadas com base nesse usuário aqui, né? No usuário de computador e internet dos últimos 3 meses. Tá? Bem, com relação a uso nos últimos 12 meses, computador, né? A gente percebe que a gente sai de 37% para 46%,
né? E apesar da gente estar vendo uma estabilidade aqui, a gente percebe que o número de usuários, a projeção populacional, né, a extrapolação aí de número de usuários de computador continua crescendo. Com relação aos últimos 3 meses, a gente parte de 30% para 41%, chegando a 55 milhões de pessoas que usaram o computador nos últimos 3 meses. Com relação a usuários de internet, tá? Usuários de internet dos últimos 12 meses, a gente percebe que ambos têm um crescimento efetivo. Tá? Com relação à internet, a gente parte de 29% em 2005 para 41% em 2008, né? 55,5 milhões de usuários, de pessoas que utilizaram nos últimos 12 meses. E com relação aos usuários, a gente sai de 24%, a gente chega a 38% da população que declarou ter usado a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. 50 milhões de usuários de internet aproximadamente. Então, se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez lá nos domicílios, juntar os usuários de internet e os usuários do computador no mesmo gráfico, a gente percebe que a gente tem um efeito contrário do que a gente viu anteriormente. O uso da internet cresce mais rapidamente do que o uso do computador, né? A diferença entre usuários de computador e de usuários de internet passou de 6 pontos percentuais em 2005 para 3 pontos percentuais em 2008. Tá? Bem, uma das hipóteses que a gente levanta para esse fenômeno é o fato de que, com relação ao uso da internet, as lan houses oferecem uma opção de baixo custo, né? Ou seja, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar o acesso da internet em domicílios, elas podem ter o acesso da internet nos centros públicos pagos a um custo muito baixo. A gente sabe que tem lan house que oferece 1 hora de uso da internet a R$1 em alguns lugares do país. Bem, com relação ao acesso, ao local de acesso à internet, pela primeira vez, desde que a pesquisa foi iniciada, a gente vê uma estabilidade no uso da lan house, né? A gente vê que o número ficou aqui mais ou menos estável, né? E a gente, de 2005 a 2007, a gente percebe que o crescimento vinha sendo efetivo. Com relação ao domicílio, a gente vê que essa possível tendência aqui de queda, na verdade, ela é quebrada e com um crescimento de 3 pontos percentuais. A gente está vendo aí o domicílio sendo, o acesso ao domicílio apresentando um crescimento. Tá? E se a gente abrir os dados de uso na lan house, né, mesmo a gente está vendo que o uso da lan house está estabilizado, o que a gente percebe? Que olhando o uso da lan house por faixa de renda, a gente vê que, mesmo com o uso estabilizado, na faixa de renda até um salário mínimo, o crescimento continua sendo efetivo, né? A lan house continua servindo, sim, como uma opção de uso da internet para aqueles que não têm condições de ter o acesso no domicílio, né? Ela continua atendendo as camadas mais baixas da população, né? E na camada de 1 a 2 salários mínimos, a gente percebe aqui uma estabilidade. Essa estabilidade se deu a partir aqui de 3 salários mínimos, né? A gente percebe que essas faixas apresentam uma queda, né, nas pessoas que declararam ter utilizado a internet lan house. E um paralelo que a gente pode estabelecer é que essas faixas, elas são faixas que são já atendidas por determinados programas do governo relacionados à isenção de impostos para diminuição no custo do computador, como, por exemplo, o computador para todos. A gente fez esse slide, ele mostra uma comparação entre 2 locais de acesso, entre o perfil do uso em 2 locais de acesso. A gente tem, na barra verde, são as lan houses, né, centros públicos de acesso pago. E na barra azul a gente tem o domicílio. Bem, se a gente observar, com relação à lan house, quanto maior o grau de instrução, menor é a proporção do uso. Quanto mais novo, né, menor a faixa etária, maior a proporção de uso, e vai caindo conforme vai subindo, aí conforme a faixa etária vai aumentando. E com relação à classe social, a gente percebe que quanto mais rica a camada da população, menor é o uso nas lan houses. Porém, com relação ao domicílio, isso se inverte. A gente tem nos níveis, nos graus de instrução superiores, o maior uso nos domicílios. Nas idades mais avançadas, a gente tem o maior uso no domicílio. E com relação
a classe social, a gente percebe aqui que na classe A, 8% dos usuários de internet declararam ter usado através de uma lan house, enquanto 93% declarou usar no domicílio. O perfil do uso da lan house e do domicílio são perfis complementares. A gente consegue explicar muito do que é o uso da internet no Brasil a partir desses dois locais de acesso. Bem, vamos falar agora desse módulo do uso do celular, acesso sem fio. Nós temos aqui 3 indicadores. Esse indicador aqui, que eu estou apontando, é um indicador de uso do telefone celular. A gente pergunta se as pessoas utilizaram o telefone celular nos últimos 3 meses. A gente percebe que tem um crescimento efetivo, né? A gente está de 55% das pessoas no país para 70%. Hoje em dia, 70% utilizou um telefone celular nos últimos 3 meses. E esse indicador, a gente introduziu esse indicador a partir de 2006, porque a gente estava percebendo que existia uma distância, uma diferença entre o uso do celular e a posse do celular. Então, a proporção de pessoas que possuem telefone celular é sempre menor do que a proporção de pessoas que utilizou o telefone celular. Hoje a gente tem 56% das pessoas que dizem ter um telefone celular contra 70% que declarou ter usado um telefone celular, né? É interessante que quando a gente abre isso por faixa de renda, a gente observa que nas faixas de renda superiores e nas faixas de classe social superiores é quase igual. Quem usa possui o telefone celular. Tá? Esse terceiro indicador é um indicador calculado com base nas pessoas que possuem um telefone celular. Então, se a pessoa tem um telefone celular, a gente pergunta qual o tipo de plano utilizado. A gente percebe que a imensa maioria está aqui nos planos pré-pagos, né? E mesmo nas faixas de renda familiares superiores, a penetração dos planos pré-pagos ainda é maior, né? Isso, uma hipótese que a gente tem é que o custo da telefonia celular ainda é elevado para o nível socioeconômico do país. Com relação às atividades realizadas no telefone celular, né? A gente pergunta para quem já usou um telefone celular. Se a pessoa declarou ter usado nos últimos 3 meses, a gente pergunta quais atividades você utilizou no telefone celular. Uma das atividades a gente não coloca aqui, porque é uma atividade que nos últimos 4 anos se mostrou universal, que é receber e enviar chamadas. Todo mundo usa o celular para receber e enviar chamadas. Com relação ao uso das mensagens de textos, os SMS, a gente chega a 55% declarando que utilizou e um crescimento expressivo, né, de 2005 a 2008. Enviar e receber fotos, imagens e acessar músicas ou vídeos, a gente percebe que nesse último ano tiveram um crescimento bastante significativo, né? Mas que desde 2005 também vem crescendo. Com relação ao acesso à internet, nos 4 anos de realização da pesquisa, esse número manteve-se constante, né, entre 5% e 6%. Né? Porém, se a gente observar também o uso do celular para acesso à internet nas classes mais elevadas, a gente percebe que, considerando as faixas de renda familiar de 10 ou mais salários mínimos, essa proporção chega a 18%, e com um crescimento entre 2007 e 2008 de 4 pontos percentuais. Né? O uso dessas atividades está bastante relacionado à classe social e à faixa de renda. E se a gente lembrar do indicador anterior, a grande maioria dos usuários de internet, dos usuários de celular, eles utilizam planos pré-pagos, o que mostra que a gente ainda tem um entrave aí do custo, né, da telefonia para que essas atividades se desenvolvam efetivamente. Né? Porém, isso pode figurar como uma tendência. Né? Bem, esses foram os indicadores que nós selecionamos para discutir hoje com a imprensa. Alexandre, você gostaria de fazer um fechamento, professor, também? Eu vou pedir primeiro que os 2 conselheiros de Brasília façam algum comentário. Esses dados eles já foram avaliados numa reunião nossa como comitê gestor, então eles já tiveram acesso, nós já conversamos sobre algumas tendências e seria muito importante então ouvir algum comentário do conselheiro Augusto Gadelha e logo depois do Rogério Santana. Quem quer falar primeiro? Gadelha? Eu vou falar inicialmente. Aumenta o seu volume, por favor. Está baixo o seu volume aí. Está ouvindo? Está bom?
Não dá para ouvir, aumenta o volume. Espera aí, só um minuto. Dá para reforçar o som aqui? Tá ouvindo? Tá, um momentinho só. Fala, pode falar, 1, 2, 1, 2. Tá ouvindo? Dá para ouvir, mas está muito longe. 1, 2, 3. Vamos começar, vai falando que vai melhorar o sinal aqui. Tá ouvindo agora? Acho que dá para ouvir, né? O problema talvez seja aí, porque aqui aparentemente o som está muito bom. Tá, estamos tentando aqui também. Quem está na retaguarda aí? Tá conseguindo ouvir? Começa a falar, faz comentários. Tá. Eu gostaria, na realidade, em nome do Comitê Gestor da Internet, agradecer a presença da imprensa nessa reunião aqui, no qual nós estamos apresentando esse quarto trabalho que o CETIC está realizando, de dados sobre o uso de TICs, principalmente no uso da internet aqui no Brasil. Esse é um trabalho para nós que tem um significado muito especial, muito importante. E ele está se tornando referência no mundo todo. Esta semana mesmo houve uma reunião em São Paulo, no qual foi apresentado um trabalho de uma empresa multinacional de análise de mercados, etc. E os vários dados que eles colocaram da internet foram baseados nos dados que foram levantados pelo Comitê Gestor da Internet no ano passado. E eu tive então a oportunidade nessa reunião de mencionar que hoje estaria sendo lançado esses novos dados. É importante para o Brasil ter esses dados de uma forma confiável. A amostragem que é feita é uma amostragem significativa que faz com que os erros que nós temos nesses dados sejam realmente erros de pequeno valor. E, portanto, são dados extremamente confiáveis e dados que podemos utilizar como dados oficiais da internet no Brasil, em vez de utilizar dados que são elaborados por estimativas no exterior e que realmente não refletem a realidade brasileira. Eu queria dizer também de que a interpretação de dados estatísticos é uma arte. Nós podemos utilizar dados estatísticos da forma que muitas vezes convém mais a um lado ou a outro. Portanto, o aprofundamento da análise do que significa cada um dos dados que nós temos apresentados aí é uma necessidade tanto por parte dos analistas da área social, como também por parte da imprensa, que transmite a imagem do que está ocorrendo no Brasil. Ela, sem dúvida, é muito importante nessa interpretação da estatística, nós temos o real motivo de um efeito ou outro para que possamos fazer políticas públicas no governo. E, portanto, é muito importante que haja uma avaliação tanto da sociedade como dos especialistas em geral, como dos especialistas em estatística e na área social, para realmente nós termos uma verdadeira dimensão das políticas e do que é que deve ser feito para que haja uma melhoria do quadro em toda a questão do uso da internet. Eu acredito que o Comitê Gestor da Internet, nesse sentido, está dando uma contribuição inestimável a todo o país. Tanto, de alguma forma, dando subsídios ao governo, assim também como subsídios a toda a sociedade compreender esse fenômeno, que é um fenômeno realmente revolucionário que ocorre no mundo inteiro. Tem várias dessas estatísticas que são estatísticas, digamos, que são esperadas pela própria realidade brasileira. E, portanto, são estatísticas, de alguma forma, que vêm confirmar a percepção que normalmente nós temos no dia a dia.
No entanto, as tendências históricas são elas muito importantes para sabermos se realmente estamos no caminho certo para a melhoria de toda a situação da conectividade do cidadão brasileiro à internet, do uso dele e assim por diante. E nós percebemos que vários itens são muito importantes. Um deles, na realidade, o que eu gosto de enfatizar é a questão do treinamento, da fazer com que o cidadão sinta-se à vontade, sinta-se competente a ter o uso da internet, a fazer o uso da internet. Então, ontem nós tivemos uma reunião aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, no qual eu mencionei a importância, por exemplo, de que a gente faça uso de TI nas pequenas e médias empresas, não apenas de uma forma desconectada da internet, mas que isso seja também levado ao uso efetivo da internet por parte dessas pequenas e médias empresas. Então nós temos aí um mundo para ser conquistado, nós temos várias ações que o governo pode fazer. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem se empenhado bastante nesse processo de fazer com que a internet seja importante na vida do cidadão, que realmente a sociedade brasileira seja conectada, mas isso daí tem sido um esforço concertado, um esforço conjunto de todos os órgãos do governo e certamente toda a sociedade brasileira. Então eu gostaria de agradecer, em nome do Comitê Gestor da Internet, a presença da imprensa e espero que esses dados realmente possam indicar a situação real da internet no Brasil. Infelizmente eu tinha um compromisso já às 11h30, existe já uma reunião me aguardando desde 11h30, eu tinha feito toda a minha agenda em função de um horário que deveria começar às 10 horas, como houve uma certa atraso no início, eu vou ter que me retirar em breve dessa reunião à distância. Muito obrigado em nome do Comitê Gestor, então. Obrigado por sua participação, Augusto Gadelha. Alguma pergunta, Gadelha, que talvez você possa responder? Estão pedindo aqui alguma coisa específica? Sim, eu queria que ele explicasse o péssimo desempenho dos telecentros e como que ele explica isso. Você chegou a ouvir a pergunta? Gadelha? Gadelha, houve uma pergunta aqui para você, se existe algum comentário, alguma resposta sua em relação ao péssimo desempenho dos telecentros públicos. Alô, você ouviu, Gadelha? Você está em mute? Tenta alguém ligar. Agora sim, agora sim. Você ouviu a pergunta? Ouvi a pergunta. Esse daí é um dos dados, na realidade, de que tem que ser analisado com certa precaução, com certa profundidade. Qual o significado de que aparentemente existe um péssimo desempenho dos telecentros? Eu não diria que há um péssimo desempenho, porque nós temos, na realidade, de verificar esse percentual não como o uso de toda a população em geral, mas sim em função do uso específico que os telecentros desejam alcançar, dentro das escolas, dentro de ambientes que já têm uma dificuldade de acesso à internet e assim por diante. Quando você fala nos LAN houses, você está falando em centros, muitas vezes grandes, mas mesmo em outros centros menores, as cidades pequenas, mas que são locais, digamos, de fácil acesso
e ao mesmo tempo são locais abertos, nos quais eles se tornam muitas vezes até um ambiente de socialização daquela pequena cidade. Então as lan houses, na realidade, são fenômenos que ocorrem no mundo inteiro. Se nós formos a Buenos Aires, nós temos a lan house a cada esquina no centro de Buenos Aires. Então eles são certamente um meio bastante efetivo e que nós temos que talvez buscar apoiar o crescimento das lan houses no Brasil para a inclusão digital do país. No entanto, os telecentros eles têm uma missão específica, especial, e esses telecentros estão muito ligados à questão da educação, estão muito ligados a questões objetivas, específicas, que não são, digamos, abertos de uma forma tão, digamos, sociável, como é o caso das lan houses. Os 3% têm que ser também olhados não como o objetivo dos telecentros de fazer uma inclusão social geral e restrita nas grandes cidades, nos grandes centros, etc. Mas sim realmente atingir aquelas que hoje estão tendo essa dificuldade, como eu falei no início. Então, é uma análise que vai ser requerida, mais aprofundada, e não simplesmente comparar, digamos, com a lan house que tem objetivos e que tem funcionalidades, que tem características bem distintas. Mas, sem dúvida, esse é um dos dados mais interessantes, o que indica que nós temos, como governo, de fazer políticas públicas para o crescimento possível de lan house no país. Mas isso é uma questão também a ser discutida. Alguma pergunta mais ao Augusto Gadelha? Você está ouvindo as perguntas diretamente aí, eu preciso repetir? Não, as perguntas eu não ouço, eu estou lhe ouvindo bem, Glaser. Surgiu uma dúvida, um momentinho só. A sua conclusão que precisa ter uma política de governo em relação a lan houses, e surgiu uma confusão se é isso mesmo ou se está falando de telecentros. Não, eu não estou chegando a essa conclusão. Eu estou dizendo que isso deverá ser discutido dentro dos agentes do governo se realmente há uma política em relação à questão de lan houses para que haja uma disseminação maior de lan houses. Eu não sei, podemos dar algum apoio, tá certo? Ou não, isso aí terá que ser discutido e, de alguma forma, analisado com mais profundidade. O que eu estou querendo colocar é de que esses dados nos convidam a essa reflexão. Eu não estou dizendo que vai necessariamente haver esse tipo de política pública, porque nós temos que analisar o que significa realmente um apoio ou uma política pública ligada à questão de lan house. Mas o que eu quero enfatizar é que o dado nos convida a uma reflexão em torno dessa questão. Mais uma pergunta aqui. Eu fiquei com mais uma dúvida. A partir do momento que o telecentro é visto como um uso específico, significa que o telecentro não tem uma responsabilidade de inclusão digital, mas só focado em educação? Não, de maneira alguma. Eu acho que a inclusão digital, inclusive, ele pode ser alcançado de várias formas. Por exemplo, nós podemos incluir dentro das escolas é uma maneira extremamente efetiva também de fazer com que haja uma inclusão digital de toda a sociedade brasileira, porque havendo nas escolas o uso da internet, do uso
do computador, etc., nós de alguma forma estamos preparando uma geração inteira para que isso seja o seu dia a dia. Além do que eles levam para as suas residências, a sua família, todo esse costume de uso da internet. Existem também várias outras maneiras, por exemplo, como eu falei, o uso dentro de pequenas e médias empresas da internet e de TI. A questão também de você colocar alguns centros para o governo eletrônico, alguns centros em pequenas cidades, ou mesmo em grandes cidades, alguns centros específicos, gratuitos, que possam ser utilizados pela população em geral para o governo eletrônico. Quando eu falei em utilidade específica, é que quando nós estamos fazendo, o governo dá um suporte e coloca o acesso gratuito à internet, certamente tem um propósito social atrás dele específico. Quando a Lan House se coloca dentro de uma casa qualquer na esquina ou em qualquer lugar de uma cidade, ela na realidade ali é um negócio para ela. E isso é muito útil dentro da inclusão digital também, óbvio, porque agora a pessoa que está ali sem estar associada a nenhuma atividade específica, ou na escola, ou no governo eletrônico, ou fazendo governo eletrônico, ou colocando-se dentro de uma determinada atividade específica, que seja o objetivo primeiro dos telecentros, ele poderá fazer uso da internet de uma forma livre, extremamente aberta e portanto, ela contribui muito, como nós estamos vendo, para a inclusão digital. O que eu estou dizendo é que uma política de governo, uma política pública, ela tem que ter um objetivo específico. Ela tem que alcançar claramente alguma qualidade que nós queremos atingir. E, sem dúvida, um dos pontos principais é o acesso da população aos serviços mais, digamos, úteis para o cidadão, para a educação, para o governo eletrônico, para realmente a informação, para você ter acesso a toda uma capacidade de utilização da internet para a melhoria da vida do cidadão. Então, esse daí que eu quero colocar é de que tem objetivos distintos, tem características distintas entre o que nós interpretamos como acesso gratuito dos telecentros e as lan houses. Eu acredito que não temos que colocar uma em oposição à outra. São complementares e elas têm que, na realidade, serem incentivadas ou de alguma forma, ter elas como dados para todo o conjunto de ações que existe no país para a inclusão digital do cidadão. Deixa eu pedir primeiro a intervenção do conselheiro Rogério Santana. Rogério Santana, suas considerações, por favor. Bom, eu quero cumprimentar a equipe do NIC e toda a diretoria e também a equipe do CETIC, que é o trabalho de levantamento tão importante para uma série histórica do que está acontecendo na internet brasileira e subsidia as decisões do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Eu quero, primeiro, já aproveitar, em função até do debate que estava ocorrendo aqui com o nosso coordenador, Augusto Gadelha, de fazer uma análise sobre esses dados, assim, muito rapidamente, algumas coisas que chamam a atenção nesse processo. Primeiro, confirmando já uma tendência existente de que quanto mais jovem, mais tem a facilidade de acessar a internet, e eu acho que tem alguns dados importantes para que a gente possa refletir, inclusive com a discussão que se fazia aí. Nós percebemos, por exemplo, que a juventude acessa a internet muito mais na Lan House e as pessoas de mais idade acessam a internet muito mais na sua casa, né? Isto ficou perfeitamente demonstrado. E com relação à questão dos telecentros versus as Lan Houses,
Esta é uma comparação que tem que ser feita de forma muito criteriosa. A primeira delas é que o número de telecentros no Brasil ainda é pequeno comparativamente ao número de lan house. Então, estamos comparando coisas completamente diferentes em termos de números existentes, né? O nosso ONID, aqui, Observatório Nacional da Inclusão Digital, mostra que nós temos, na verdade, algo em torno de 5.000 a 6.000 telecentros no Brasil documentados por nós. Então, é um número que não chega a um telecentro, em média, por município do país. Em compensação, eu acho que esse número de lan houses não é conhecido, ou pelo menos eu não conheço, e é um número muito maior. Então, nós estamos comparando coisas muito diferentes. Além do mais, eu quero mostrar para a reflexão de vocês que a lan house, como ficou demonstrado nesta pesquisa, que agora leva em consideração a área rural, a lan house é um fenômeno mais importante na área rural do que é nos grandes centros. Por quê? Porque nós vamos ver que a distribuição de banda larga no Brasil, ela não valoriza o interior do Brasil. Então, nós temos claramente um declínio da telefonia fixa, como mostra essa pesquisa, uma área que não se reinventou há muito tempo e que, de fato, condena uma parte do Brasil ao abismo digital, ao apartheid digital, na medida em que não há banda larga no interior do Brasil. Embora o governo brasileiro tenha feito muitos esforços para levar as infraestruturas de banda larga à cidade, ainda não chegou no interior do Brasil. Vai demorar até 2010 para que todos os municípios brasileiros tenham um backbone compatível com um serviço de banda larga. Então, a ausência de banda larga em escala acessível à população do interior do Brasil, ele é um fator que leva o jovem a frequentar a lan house. Então, eu acho que a lan house se explica muito pela ausência da banda larga. Observe que o fenômeno da lan house, à medida que aumenta a renda e aumenta o acesso à banda larga em casa, diminui. Então, o frequentador da banda larga é o usuário da classe D e E, basicamente, onde tem um conjunto maior de pessoas que se valem exclusivamente da lan house. E aí é um fenômeno que está ligado à renda. Também mostra claramente o que a gente já sabia de outras pesquisas, que quanto mais alta a renda, maior o acesso à internet, quanto mais alta a educação, está ligada à habilidade de usar computadores, maior a facilidade de utilizar os computadores. Então, esse elemento eu acho que é um elemento que deve ser utilizado na reflexão, e não apenas um paralelo entre coisas que não podem ser comparadas pelo seu volume completamente diferente. Ainda o telecentro não tem um volume muito grande, a ponto de ser comparado ao número de lan houses. Agora, as lan houses são fenômenos que estão surgindo onde não há oferta de serviço de banda larga em grande escala, seja a periferia das grandes cidades, seja o interior do Brasil. Então, essa reflexão que eu queria fazer, eu acho que é um elemento que tem que ser olhado e não da maneira como está sendo encaminhado as perguntas. Algum comentário sobre os outros indicadores que foram apresentados? Algum destaque? Completar aqui uma questão que ele falou agora, para não ficar Um momentinho só. Pode? Nessa questão aí, Rogério, a escola houve uma queda de 21% para 14%. Como é que vocês explicam isso? Não, a gente tem que olhar com muita clareza, que na verdade esta pesquisa aumenta o tamanho da amostra. Então ele vai pesquisar o interior do Brasil. E no interior do Brasil a realidade é outra. Então esta comparação tem que ser vista, e agora não estamos falando do mesmo tamanho de amostra. Pela primeira vez nós estamos incluindo o interior. Então isso certamente muda uma série de distribuições, né? Porque nós sabemos que esses lugares onde não tem infraestrutura, este vai influenciar a questão da escola, né? Tanto é que o governo brasileiro negociou com as operadoras um acordo para levar a todas as escolas brasileiras a conexão, né? E aí essa pesquisa inclusive vai ajudar para ver qual é a eficiência desse processo. Alguma outra consideração em relação aos indicadores apresentados? Não, eu gostaria... Gadelha quer falar, pois não, Gadelha? Não, na realidade, como eu falei, eu vou ter que me ausentar agora, eu estou muito atrasado na outra reunião, mas gostaria apenas novamente de enfatizar a necessidade de uma reflexão bastante grande, como colocou, inclusive agora essa observação
do Rogério Santana, a necessidade de uma reflexão cuidadosa em cima desses dados. Nós temos que ver exatamente o que é que está atrás deles, como é que eles foram feito esse levantamento e o que é que realmente eles significam para a sua interpretação. Ok, eu vou ter então que me retirar e agradeço novamente a possibilidade de participar então junto à imprensa com relação a essa questão dos dados da internet. Obrigado. Obrigado a você, sua participação também. Rogério, se continua no ar? Eu tenho um problema similar ao do Augusto Gadelha, gostaria de responder mais uma ou duas perguntas e também vou ter que me retirar. Vamos permitir outras pessoas para variar? Deu para ouvir aí a pergunta? Qual é o plano? Não entendi. Mais uma vez, a pergunta foi se existe... Mais perto do microfone que eu não estou ouvindo nada. Brasil. Oi, Rogério, está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Está ouvindo? Agora é melhor. Eu queria saber qual é o plano do governo para aumentar o número de telecentros no país, se existe esse plano e se ele não existe, o que o governo pretende fazer? Não, de fato, nós estamos trabalhando num plano a ser apresentado ao presidente Lula, que deverá, de fato, ter um programa mais forte para apoiar os telecentros no Brasil. Evidentemente, ainda esse plano não está fechado, nós estamos trabalhando nisso. E também, eu acho que outro elemento fundamental nesse debate é que nós devemos dar outra direção à questão da Lan House, né? Nós temos no Congresso uma série de projetos que praticamente criminalizam o espaço público de acesso, como a Lan House, e no nosso entendimento do governo, esse é um espaço que também precisa ser apoiado, né? Que ele pode ter um papel importante. Então, em lugar de nós criminalizarmos o uso da Lan House, tem que transformar a Lan House num espaço cada dia maior, mais um espaço público de convivência da população e que possa também ser um espaço de acesso ao serviço do governo e ser incorporada no processo com mais apoio, tanto econômico como de banda largas mais baratas, né? Mais uma pergunta, uma outra jornalista, pois não? Está dando para ouvir? Está ouvindo? Sim, estou. Pode falar. Eu queria saber se nessa estratégia de aumentar a inclusão digital, como é que está o processo de reativar a Telebrás para coordenar uma infovia pública? Bom, eu venho defendendo do governo há muito tempo, vocês conhecem, tanto que tudo que é entrevista que eu dou, sempre eu tenho respondido essa pergunta, de que nós devemos utilizar melhor a infraestrutura que o governo brasileiro já dispõe. Nós dispomos de muitos quilômetros de fibra ótica, aproximadamente mais de 20 mil quilômetros, eu acho que aproximadamente 27 mil quilômetros, de fibra ótica paga pelo governo brasileiro, né? Isso pode ser feito através de uma empresa pública. A Telebrás é uma possibilidade, mas ainda isso não está dado do governo, essa missão ainda não existe dessa maneira. Mas existe a pretensão do governo de reutilizar essas suas fibras óticas disponíveis, né, nas suas linhas de distribuição de energia elétrica. Isso é um elemento importante que pode ser também levado para interiorizar a banda larga em grande escala. E interiorizar a banda larga a preços comoditizados, a preços realmente acessíveis, vai influenciar de alguma maneira não só a concorrência com as empresas privadas, que vão enxergar mercados onde hoje elas não enxergam, porque a sua abordagem é uma abordagem de skimming, como se diz em marketing, que eles só pegam os clientes de mais alta renda, e não há um conjunto de pessoas que não são atingidas pelo processo. Basicamente, o mercado de banda larga no Brasil se concentra onde há alta renda e um conjunto grande de população, então alta concentração de população, e não há nenhum projeto da iniciativa privada para atingir as regiões do interior do Brasil, onde nós temos, em alguns casos, baixa renda e até dispersão da população no território. Então não há essa perspectiva de atingir essa população, e também as populações em todas as grandes cidades, onde nós temos alta concentração e baixa renda. Então nesses lugares aí também não há alternativa. Então há um conjunto de pessoas hoje condenadas à desconexão eterna, como diria um conselheiro
nosso aqui no Comitê Gestor da Internet, que é o Carlos Afonso. E há um verdadeiro apartheid digital, onde o negócio só está focado onde interessa do ponto de vista econômico. Então, o mercado já mostrou que não vai resolver o problema das pessoas com baixa renda e que estão em regiões ou em torno das grandes cidades ou no interior do Brasil, né? Nós vemos aí claramente o fenômeno da Lan House como uma tentativa de resposta das pessoas e das empresas a questões que as grandes operadoras não respondem. Então, a Telebrás é uma das possibilidades, mas não é a única. Existem mais de uma empresa pública com licença SCM que pode prestar esse serviço. Eu imagino que boa parte do FUST, inclusive, deva ser reformulada para financiar esse processo e fazer com que ele seja aplicado no sentido de levar a banda larga ao interior do Brasil. Mais uma pergunta, devido ao avançado do tempo. Rogério, eu queria perguntar para você o seguinte, só para deixar bem claro que quando a gente está questionando os telecentros, eu não estou comparando o telecentro à lan house. A gente sabe que os telecentros são menores, só que os telecentros têm uma política de restrição de uso imposta por quem coordena, que eu acho que teria que ser redimensionada para saber dessa queda. Mas a pergunta é, os empresários insistem na questão de um PAC digital, de que haja, de fato, um projeto nacional de banda larga. Eu queria saber qual é a parte do governo, que quando se fala em parceria público-privada, como é que você vê essa questão e se é possível, de fato, com essa briga que está no backhall das escolas, que está na justiça e que ninguém toma uma providência. Não, as providências são tomadas, mas o Brasil tem mais de um poder e nós, no governo brasileiro, no executivo, não podemos fazer nada se o judiciário não assim o permitir naquelas questões que estão em disputa. Nós temos que, como administradores públicos, nos ater rigorosamente à lei, né? Não posso fazer nada que a lei não me autorize. Agora, certamente, eu vejo que os pequenos provedores, que as lan houses, possam ser agentes importantes neste processo, na medida que eles possam responder pela operação local de uma, vamos dizer assim, distribuição de um serviço de banda larga que possa ser provido por uma empresa pública ou por algum consórcio, uma prestação de serviços estabelecidos para isso. De fato, eu vejo aí uma alternativa interessante e eu acho que nós devemos incluí-los nesse processo seriamente. Eu acho também que o governo brasileiro deve certamente investir nisso. A decisão de investir existe, o que não existe hoje são as possibilidades jurídicas necessárias. Que eu espero que brevemente esse assunto esteja resolvido, já que há decisão no judiciário de devolver, pelo menos liminarmente, de devolver os ativos do governo brasileiro à Eletrobras, que então aí decidirá como é que vai fazer isso, né? Pode fazer isso de várias maneiras. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e sem prejuízo de outras conversas com a nossa equipe. Eu não apresentei, mas aí na retaguarda está o pessoal que fez o trabalho de campo para a gente. Nós contratamos uma empresa que obviamente nos assessorou em todo esse trabalho. Os resultados são do comitê gestor. Nós estamos publicando, anunciando, mas usamos obviamente experiência de empresas que trabalham na área. Então nós podemos ainda conversar um pouco informalmente. Quero agradecer a participação remota, tanto do Gadelha, que já se desconectou, e do Rogério Santana, e continuamos então à disposição de vocês. O Comitê Gestor e o NIC agradece a presença de todos, e temos aí alguns press releases e outras coletivas já previstas. Esse tema sempre é polêmico, sempre tem bastante ponderações a fazer, e nós queremos, com total transparência, usar os números e colocá-los à disposição do governo e, obviamente, avaliar o que pode ser feito para uma inclusão digital maior, ou, como diz o Rogério, acabar com o apartheid e com os excluídos. Obrigado mais uma vez por todos. Uma boa tarde. Eu que agradeço e quero, enfim, me despedir de todos e desejar que a coletiva continue sempre instigante, como tem sido todas as outras. Muito obrigado e estou à disposição para algum esclarecimento a posterior. A gente queria convidar também a todos, vai ser servido um brunch aqui do lado.
E se eventualmente alguém tiver mais alguma pergunta a fazer, os executivos também ficarão à disposição. Obrigada. SLTI, Logística, Tecnologia da Informação. Orçamento e gestão. Vou preparar alguma coisa para esse número aí, eu tinha falado. Queda de bastante. Mas todo ano a gente apresenta esse número, olha. Porque a base muda completamente. Podemos colocar no documento de análise. Não, isso... Porque sabe, você tem um negócio desse, né? Ninguém vai levantar e falar um negócio desse. E parece, nossa, absurdo. Quem fala Não, isso... a gente todo ano apresenta esse número. E a gente nunca fez.